Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Central. A Central é o movimento de jovens da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, central.ctba, Instagram, Facebook, Spotify, e ficar por dentro de todas as atividades que a gente está fazendo por aí. Infelizmente, por conta do novo decreto, a gente mudou de presencial para somente virtual as atividades. Então, nos próximos finais de semana, tanto aos sábados, como as atividades da igreja, os cultos, a escola dominical no domingo, como também o nosso compartilha às sextas-feiras à noite. Tudo vai acontecer de forma virtual, mas mesmo assim nós continuaremos em comunhão, continuaremos buscando a Deus, aprendendo mais sobre quem Deus é. E você é nosso convidado para continuar com a gente, mesmo que virtualmente. Tá? Então, eu te convido nesse momento a abrir teu coração e cultuar a Deus conosco. Então, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, Pai amado, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de podermos aprender sobre quem Tu és, podemos cultuar em família, mesmo que de forma virtual. É maravilhoso ver que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada novo dia. Deus, eu peço que o Senhor esteja consolando os corações de quem está em casa nesse momento, trazendo alegria, Pai, ao coração daqueles que estão nos acompanhando. Eu te peço que o Teu Santo Espírito possa falar conosco essa noite. Fala nos nossos corações, usando os nossos louvores, a leitura bíblica, a palavra, que a gente tenha entendimento sobre a Tua palavra, Deus. Que nesse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, em que as coisas se fecham, a gente tem que ficar em casa novamente, a gente possa ter a nossa esperança em Ti, Pai. Porque é uma esperança que não falha. Obrigado pelo Teu imenso amor, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Continue nesse mesmo espírito. A palavra nos diz lá no Salmos 46... Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E lá no final, no último versículo, versículo 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós fomos surpreendidos, com a volta do lockdown, as restrições que voltaram. Nosso culto presencial teve que ser suspenso por alguns dias, o comércio todo fechando, enfim. A gente pensou que a situação ia começar a mudar, enfim. Não sei como você está lidando com tudo isso, mas é um tempo difícil para muitos. Então eu queria convidar você a orar nesse momento. Coloque seu coração diante do Senhor. Entregue a Ele aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem te preocupado. Talvez seja o seu emprego, talvez seja os seus estudos. Como será? Quando é que vai voltar? Talvez seja a sua família, talvez você more longe da sua família. Você não consiga visitá-los com frequência e vice-versa. Talvez seja a situação de algum amigo seu muito próximo, de alguém que você conheça. Talvez você mesmo esteja padecendo de alguma necessidade, de alguma enfermidade. Deus, nós temos vivido tempos difíceis.
tempos complicados, Pai. Nós temos sido afligidos, Senhor amado, atacados de todos os lados. O nosso chão, Pai, tem nos faltado em alguns momentos. Mas, Senhor, como nós acabamos de ler aqui, nos lembra, Pai, dentro do nosso coração de que o Senhor é a nossa torre forte, de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no tempo da adversidade. Tudo se abala, Deus, tudo se abala. Os mares podem ir contra os montes, Deus, os montes podem vir ao chão, tudo pode se abalar, Deus, tudo pode ruir, mas uma coisa é certa, Pai, o Senhor permanece de geração em geração. O Senhor é inabalável, a Tua palavra não muda, as Tuas promessas permanecem e todas elas vão se cumprir. O Senhor é fiel, o Senhor sempre foi, o Senhor sempre é e o Senhor sempre será fiel. Não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos disso, Pai, mas o Senhor é assim conosco, simplesmente porque o Senhor é assim. Obrigado, Pai, porque nós podemos desfrutar dessa segurança que o Senhor nos dá, porque nós podemos respirar, Senhor amado, tranquilos. Nós podemos, Senhor amado, tomar um fôlego profundo, Deus, e descansar. A gente pode se aliviar, Pai. Nós podemos provar do refrigério que a Tua palavra nos dá, que o Teu Espírito Santo nos dá. O Senhor tem caminhado conosco, Pai, em todos os momentos. Nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado, Pai. E mesmo em meio a períodos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, o Senhor usa esses momentos para nos moldar, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer andar em frente, para nos revelar coisas a nosso respeito que precisam ser mudadas. Pai, o Senhor tem trabalhado em todos os momentos. O Senhor tem feito a Tua obra em todos os momentos. O Senhor nunca para. Obrigado, Pai, por ser esse Deus para nós. Obrigado por permanecer fiel. Obrigado por permanecer inabalável. Nunca nos deixe esquecer de quem é a nossa torre forte, quem é o nosso abrigo no meio do temporal. És Tu, Jesus. Você é esse lugar para nós, Pai. No nome de Jesus, conforta o coração de quem está aqui, conforta o coração daqueles que estão nos assistindo em casa. Fala conosco, Pai amado, nessa noite. Toca o nosso coração, Pai, nos convence daquilo que nós precisamos mudar, nos dá o conforto que só o Teu Espírito pode dar. No nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, pessoal. Você que está nos assistindo pela primeira vez, talvez, que acabou de chegar aqui, que nos achou no Facebook, no YouTube, no Instagram, sabe que você é muito bem-vindo. Nós queremos te conhecer melhor e por isso a nossa equipe de integração está colocando um link aí no chat, mas se você não achar esse link, manda uma mensagem no Facebook, no Instagram da Central, para a gente entrar em contato com você e te conhecer melhor e te convidar para caminhar com a gente. Tem um outro aviso muito especial. Se você que está chegando agora, ou que já caminha com a gente e tem interesse em servir, venha conversar com a gente tem muitas oportunidades no discipulado, na integração, na ornamentação, no acampamento também, temos vários ministérios para você servir ao Senhor aqui na igreja. E o segundo aviso que eu tenho para dar para vocês é que se você tem interesse em estudar a palavra com professores sensacionais e temas relevantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia, a partir do mês de março nós vamos ter uma classe na Escola Bíblica Dominical, nos domingos, às 10 horas. Fique ligado nas nossas redes sociais que nós vamos postar todos os detalhes lá. Amém. Você que está nos acompanhando em casa, se quiser ficar em pé conosco, para esse momento de louvor, de música, você fica, bate palma, se quiser se ajoelhar, se ajoelha, enfim, você agora literalmente está na sua casa.
Então você pode ficar à vontade. É uma pena que a gente tenha que voltar para esse formato, mas é provisório, é temporário. Se Deus quiser, em breve nós estaremos de volta aqui todos juntos. Vamos louvar o nosso Deus com canções. Salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor. Te espero. Mais forte, vem me salvar. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Eu não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Diga, vem me salvar. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. eu não Vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Senhor, Confio em ti e sempre confiarei. amém. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que tem cuidado de nós. A tua cruz, O teu fardo, o meu pecado
se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração.
para sempre. Diga. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, o teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que Tudo coopere para o meu bem. tu fazes que Tudo coopere para o meu bem. o Senhor faz, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu Fazes que tudo coopere para o meu bem. A tua voz, Pai, aqui nos guia. A tua voz aqui nos sustenta. A tua voz aqui nos dá a certeza, Pai, de que estamos seguros. Quantas vezes, Senhor amado, nós vemos na tua palavra a tua voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Ah, Deus, nos ajuda a ouvir a tua voz em períodos, Senhor amado, como esse, tão complicados, tão turbulentos, tão barulhentos, Deus. Tantas informações nos atingindo, tanta coisa nos preocupando. Nos ajuda, Pai, a atravessar todos os ruídos, Deus, todos esses barulhos. Nos ajuda a focar na tua voz, Pai, que está soando, que soa desde sempre, Pai, por toda a eternidade. Nos ajuda a ouvir, Pai, o que o Senhor tem a dizer. E acalma o nosso coração nessa noite. Nós te pedimos mais uma vez. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve
vida razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Diga, eu abro mão. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. Tu és meu Deus, és o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Oh, a tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Deus. Pode dizer mais uma vez, eu abro mão. Diga isso a Ele. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, o meu coração moldando o meu coração ao teu. A tua voz aquece o meu coração, Senhor, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz. É isso que o Senhor faz, De Deus. novo e mais uma Quantas vez, vezes forem necessárias. moldando o meu coração ao teu. Meu coração ao teu. Meu coração ao teu. Faz isso conosco aqui nessa noite, Pai. Molda o nosso coração, nos transforma. Faz de nós um pouco mais parecidos com Jesus. É isso que nós pedimos. Desde já muito gratos, porque o Senhor ouve a nossa oração. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, através do Samuel. Usa a vida do Teu Filho, Pai, com poder nessa noite. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Aleluias. Como é bom
a gente ter a oportunidade de poder louvar o nosso Deus, de poder ter acesso à palavra de Deus, ter que, ainda que de uma forma virtual, a gente ter uma certa comunhão, né? Podemos estar juntos, ainda que cada um na sua casa, podendo compartilhar da palavra de Deus, podendo se sentir um pouco mais próximo, né? E isso é bênção. Então eu queria agradecer você que está acompanhando, agradecer você que entrou aí no link, que está participando, que já deu um oi no chat, colocou seus pedidos de oração. A gente vai estar aí respondendo, vai estar orando por você. E que essa palavra fale ao nosso coração essa noite. Amém? Eu queria que a gente orasse mais uma vez, queria que a gente ficasse em espírito de oração e colocasse o nosso coração diante de Deus. Senhor, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós agradecemos, Deus, porque ainda que as circunstâncias sejam bastante complicadas, bastante difíceis, ainda que nós sejamos surpreendidos com tantas coisas difíceis na nossa caminhada, ainda que nesse sábado a gente esperava que estivéssemos todos juntos essa noite, estamos de forma online. Nós sabemos que o Senhor não se abala no trono, mas que o Senhor continua soberano, continua governando, continua sustentando as nossas vidas, Pai. E por isso eu clamo no nome de Jesus, que o Senhor use esse tempo para falar ao nosso coração, para alimentar a nossa alma, e que nós possamos de fato, Deus, sermos transformados essa noite, que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da minha vida, e fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, e transforme vidas essa noite para a glória do Teu nome. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como era a nossa proposta para este sábado, a gente vai dar uma pausa, né? A gente vem fazendo uma série sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, e nesse sábado a gente vai fazer uma pausa nela. A gente já fez uma introdução sobre as bem-aventuranças, está tudo aí no YouTube da igreja, no site da igreja, você pode ir atrás se você não viu. E a gente falou das 3 primeiras bem-aventuranças, mas hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente. Hoje a gente vai tratar sobre recomeços, sobre recomeçar. E como essa tarefa de recomeçar às vezes é imposta a nós, às vezes nós não escolhemos por recomeçar algo, mas acontece na nossa vida, por vezes, de nós passarmos por recomeços, de voltarmos à origem, de voltarmos ao início, por tantas vezes, em tantas situações na nossa vida. Quantos de nós já não passou assim uma circunstância, talvez, de ter crescido, caminhado numa certa caminhada, e de repente ter que se ver recomeçando em algo novo, em algo diferente, porque isso é muito corriqueiro para nós, isso faz parte da nossa caminhada. E para mim, queridos, falar sobre recomeço é lembrar instantaneamente do apóstolo Pedro. É lembrar instantaneamente deste apóstolo querido, desse discípulo de Jesus, porque ele teve uma chance de recomeçar, ele teve um episódio para recomeçar uma caminhada com Cristo, muito parecido com a forma como ele iniciou a sua caminhada. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 21, nós vamos ler dos versos 15 aos versos 19. Evangelho segundo João, capítulo 21, os versos 15 até o verso 19. Esse é um episódio em que Pedro reencontra Jesus depois da ressurreição. Diz assim a palavra de Deus: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Olha só o finalzinho desse versículo. Jesus, depois de interrogar Pedro,
pelas 3 vezes, e de dar a resposta para Pedro para pastorear as ovelhas, para apacentar as ovelhas, Jesus fala assim: segue-me. Queridos, esse segundo encontro de Pedro com Jesus, ele é muito significativo para mim no que se trata de recomeçar. E eu queria falar hoje, nesse texto, sobre o tema de as chaves para um bom recomeço. Quais são as chaves para que nós, de fato, venhamos a recomeçar as coisas na nossa vida, a podermos passar pelos recomeços de forma melhor? Nós vamos meditar acerca da restauração do chamado de Pedro. E eu sempre me admirei muito e me senti muito próximo a esse discípulo, ao apóstolo Pedro, pois parece, quando a gente lê as Escrituras, né, que de uma forma ou de outra esse é o discípulo mais humano, né, mais autêntico talvez, porque os outros a gente parece assim que não percebe muito a presença deles, mas Pedro o tempo todo ele está ali na ação, ele está questionando, ele é impulsivo, ele dá uma resposta, ele parece ser mais autêntico, né? Como diz o reverendo Davi, parece que Pedro é mais a vida ao vivo assim mesmo, ele parece mais próximo de nós, ele parece mais humano. E queridos, quando a gente olha para o apóstolo Pedro, a gente vê que ele é um sujeito que está longe de ser perfeito. Pedro, na caminhada dele com Jesus, no chamado de Jesus para a vida dele, a gente vê que ele é um sujeito que está longe da perfeição, mas que ele foi de fato escolhido por Cristo para ser líder dos apóstolos. E a gente vê isso de uma forma muito fácil. Quando a gente vê todas as listagens nos evangelhos dos apóstolos, dos discípulos, a gente vê que em todas elas Pedro é sempre o primeiro a ser mencionado. E em uma delas, inclusive, o evangelista coloca assim: eis os apóstolos, ele coloca assim, em primeiro, e ali o termo primeiro é protós, que é uma questão assim de ele ter a prerrogativa, a liderança. Pedro era o líder dos discípulos de uma certa forma. E era um homem, por natureza, inconstante. Por natureza, ele era impetuoso. Alguns dizem que ele era inconfiável, né, porque ele era extremamente sanguíneo, ele era aquele tipo de pessoa que usa nas suas frases palavras como nunca, palavras como sempre, e com isso ele não tinha muitas vezes condições de cumprir o que ele falava. Pedro era esse tipo de pessoa, ele tinha um ânimo dobre, como o Tiago vai dizer na sua epístola, no capítulo 1, versículo 8, das pessoas que têm um ânimo dobre. Ele era aquele tipo de pessoa que ele entra de cabeça em algo, mas que muitas vezes não tem força para concluir. Pedro era esse cara, aquele cara que ele ouvia alguma coisa de Jesus e falava: não, Senhor, isso aí, eu sempre vou ser assim, não, eu nunca vou errar nisso. Um cara impetuoso. Alguns dizem assim que ele era especialista em afirmações absolutas. Ou seja, ele dizia, por exemplo, algumas frases do apóstolo Pedro era, por exemplo, ele falou assim: não, nunca serás tropeço para mim. Jesus falando com ele, ele responde: não, nunca serás, nunca me lavará os pés. Lembra disso? Jesus chega para lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala assim: não, nunca você vai me lavar os pés. Pedro era esse cara, impetuoso, especialista em afirmações absolutas. Mas ao mesmo tempo, Pedro também, ou Simão Pedro também, tinha algumas características que se revelavam boas para o ministério apostólico. Pedro era um homem curioso, ele era um homem de fato que nós podemos dizer que ele tinha iniciativa, e ele se envolvia com as coisas de Jesus a fundo mesmo. A gente percebe que no ministério público de Jesus, a curiosidade de Pedro e a iniciativa de Pedro estavam constantes ali na caminhada. Elas não são tão complicadas da gente identificar nas narrativas do Evangelho, porque Pedro era o discípulo mais presente nos diálogos com Jesus. A gente pode perceber isso. Normalmente era Pedro quem pedia para Jesus explicar melhor alguma palavra, ou Pedro que chegava para Jesus e falava: Jesus, o senhor contou aquela parábola lá, eu não entendi direito, explica para a gente. Ele era normalmente quem mais perguntava. Quando Jesus lançava uma pergunta para os apóstolos, normalmente era Pedro quem respondia, ele que puxava a frente para responder. Então ele tinha essa curiosidade, ele tinha esse envolvimento com as coisas de Jesus, e é interessante nós meditarmos sobre esse envolvimento de Pedro e o que estava acontecendo aqui. A gente vê o tempo todo Pedro no epicentro da ação. Onde estava acontecendo alguma coisa, Pedro estava lá. Ele era um discípulo muito próximo de Jesus, e ele normalmente estava ali no centro da ação, como eu venho dizendo aqui. Ele não era aquele discípulo que a gente talvez tenha a imagem dele mais nos bastidores, né? Acompanhando de longe o que estava acontecendo, né? A gente pode lembrar de alguns episódios, como por exemplo,
quando aquela tempestade veio sobre o mar da Galileia, e os discípulos ali no barco, sem Jesus, né? E depois eles veem Jesus andando sobre as águas. Talvez alguns discípulos ainda estavam com medo, se segurando no barco, lá no fundo, enquanto Pedro já estava pisando na água, conversando com Jesus. Quem que está vindo? E Jesus fala, vem até mim, né? Nós vemos essa atitude de Pedro. Até mesmo, não obstante Pedro ter traído Jesus, ele era o único discípulo, ele e provavelmente João, que é quem estava com ele naquela noite fatídica que ele traz Jesus. Apesar de ter traído Jesus, ele ainda era o discípulo que estava próximo o bastante para que quando ele nega, Jesus ainda conseguisse fitar ele nos olhos. Os outros discípulos talvez já estavam longe, mas Pedro ainda estava por ali. Queridos, é importante nós fazermos essa introdução acerca de Pedro, para entendermos um pouco esse recomeço que há aqui no texto de João que nós lemos, porque nós podemos, de alguma forma, concluir que Pedro viveu e conviveu de uma forma com Cristo no tempo de discipulado, no tempo de caminhada junto, que durou 3 anos, que talvez o levou a pensar que ele estava pronto. Talvez o levou a pensar assim, nossa, Jesus, eu sou o cara mesmo, porque eu estou muito firme, assim, eu sou o líder dos discípulos, eu já andei um pouco sobre as águas. Pedro era o cara que tinha experimentado muita coisa, que nunca ninguém até hoje não experimentou, porque ele tinha essa característica, esse homem impetuoso, esse homem curioso, de iniciativa, sanguíneo. Ele talvez depois de 3 anos caminhando com Jesus, talvez ele se viu pronto, talvez ele se viu assim forte o suficiente, conhecedor o suficiente para viver tudo aquilo que estava proposto por Jesus. E a gente não conclui isso de forma aleatória, mas lá em Lucas, capítulo 22, versos 31 a 33, Jesus alerta Pedro sobre algo e a resposta dele é interessante. Lá nesses versos, Jesus diz para ele assim, Simão, Simão. E olha só, quando Jesus chamava Pedro de Simão, ele estava referindo à antiga natureza de Pedro. Ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha Jesus falando para Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, olha a resposta de Pedro, versículo 33. Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás está pedindo a tua alma para peneirar como trigo. E a peneira do trigo é uma debulha forte, assim, é aquele negócio de jogar os feixes no chão, dos animais passarem por cima para destruir mesmo, para moer o trigo. Jesus fala assim, Satanás está pedindo a tua alma para fazer isso com você. Mas eu tenho intercedido para que você não se desfaleça na fé, e quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Isso é o que Jesus fala para ele. Ele responde assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Eu estou pronto, Jesus, olha para mim. Eu estou forte, eu estou sabendo tudo, tanto para ir para a prisão como para a morte. Imagina, Pedro ouvindo Jesus falando que Satanás tem pedido a alma dele. E eu fico trazendo isso um pouco para o nosso pensamento hoje, queridos. Eu não sei você, mas talvez assim, se eu ficasse sabendo da boca do próprio Cristo que o inferno está se abalando por conta da minha vida, do meu ministério, a gente talvez se ensoberbecesse um pouco, né? Falando assim, poxa, eu estou no caminho certo, então estou fazendo um negócio certo, estou incomodando. Aí, olha, está dando certo. E Pedro, talvez ele tinha essa autoconfiança muito grande. Mas logo depois acontecem essas coisas que vêm a levar Pedro a trair Jesus. E a gente vê mais uma vez Marcos capítulo 14, versos 27 e 29. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, Jesus falando com os discípulos, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí Pedro responde de novo, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, Jesus. Olha o tamanho que estava a autoconfiança de Pedro. Olha o tamanho que estava a força que Pedro sentia nele mesmo. E poucas horas depois, Pedro havia publicamente negado a Cristo. E que frustração. A gente vê a narrativa também lá em Lucas 22, 61 e 62, depois se você quiser ver, da última negativa que Pedro dá, quando ele diz assim, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
amargamente. Queridos, esse discípulo foi um discípulo que caminhou muito perto com Jesus, um homem sanguíneo, um homem impetuoso, um homem que provou de coisas que ninguém provou até hoje. Um homem que foi o líder dos discípulos e a autoconfiança subiu ao coração dele, de tal forma que o dia da frustração dele, a Bíblia nos conta que ele saiu e chorou amargamente. Amargamente, quando ele traz Jesus e ele vê Jesus fitando ele nos olhos logo após a traição. E o texto que nós lemos aqui, esse texto de João 21, o texto base para o que nós estamos falando hoje, é o momento em que Pedro reencontra esse Cristo, depois de tê-lo traído. É um momento em que há a possibilidade dele recomeçar. E a gente vê no final do versículo 19 que Jesus fala assim: segue-me, para Pedro. É o começo de volta. E eu queria trazer aqui 3 chaves para os recomeços na nossa vida. 3 chaves que nós precisamos aprender para recomeçar. A primeira delas é que recomeçar, queridos, não é sinônimo de fugir. Recomeçar algo não é sinônimo e não significa nós fugirmos de uma situação anterior. Veja que Jesus instruiu os discípulos quando Jesus já ressurreto encontra Maria e Maria Madalena quando foram visitar o seu túmulo, ele já ressurreto, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 7, ele instrui para que os discípulos voltem para a Galileia, aonde o próprio Cristo iria aparecer para eles. Ele fala assim para que os discípulos o esperem lá, volte para a Galileia e espere lá que eles vão aparecer. Mas Simão, por algum motivo, ele não espera, e ele anuncia, no início do capítulo 21 de João, que foi o capítulo que nós lemos, ele anuncia que ele vai voltar a pescar. Olha lá, João 21, verso 3 diz assim: disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Queridos, nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Hoje nós vemos muitas pessoas fugindo de alguns propósitos originais para as suas vidas, ou ainda enterrando alguns sonhos, algumas promessas, alguns chamados de Deus para a sua vida, usando como desculpa que estão recomeçando, quando na verdade estão fugindo, e muitas vezes do próprio Deus. Pedro, quando ele toma a decisão de ir pescar aqui, pense bem, ele estava voltando a uma situação que ele estava vivendo 3 anos antes, ou seja, antes de conhecer o próprio Cristo. Ele abandona, na verdade, todas as coisas que ele havia visto e aprendido com Jesus. Talvez ele tinha ali naqueles 3 anos ouvido de Jesus o quanto o evangelho precisava ser propagado, o quanto deveria ser pregado sobre o Messias, sobre aquele cumprimento da promessa que acontecia em Cristo Jesus. Pedro viveu com Jesus, viu os milagres, viu a forma como Jesus lidava uns com os outros, e certamente, como nós vemos aqui na autoconfiança de Pedro, isso fez com que o coração dele se enchesse de força para esse ministério, se enchesse de uma confiança, mas nele mesmo, acerca de tudo aquilo que ele vislumbrava para o futuro. Mas quando ele se frustra com ele mesmo, ele foge, ele volta a uma prática antiga, ele abandona, ele fala: olha, talvez não era isso, talvez era um sonho, talvez aquilo ali não servia para mim, talvez aquilo ali não tinha nada a ver, eu vou pescar essa noite, eu vou voltar a pescar. E queridos, no início, fugir muitas vezes é mais barato, porque não nos cobra confronto, não nos cobra tratar feridas, não nos cobra reparar onde nós erramos, reparar onde nós tropeçamos, aonde nós nos confundimos na caminhada, aonde nós nos frustramos, talvez com o nosso próprio pecado, talvez com algo externo. Não exige da gente esse confronto, e por isso a fuga é mais barata, mas recomeçar não é fugir. Em Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força ela é de fato pequena. E esse provérbio nada mais quer dizer do que nós termos força no dia que está tudo bem, no dia que está tudo acontecendo da forma como a gente quer, como a gente espera. Não revela de fato força, porque no dia da angústia que nós temos que revelar a força. No dia que talvez aquilo que nós estávamos vislumbrando não acontece da forma como gostaríamos, talvez a forma como nós olhamos nós mesmos e nos frustramos com nós mesmos,
traga angústia, e é nesse dia que a gente tem que revelar força diante de Deus. É nesse dia que o recomeçar exige de nós esse confronto. Muitas vezes nós podemos ser tentados a nos frustrarmos com o próprio Jesus, com a própria igreja, com a própria palavra de Deus, com a própria vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, e a gente se frustra, a gente fala, poxa, parece que não era assim, parece que não era desse jeito. Mas recomeçar a caminhada é muito diferente de fugir, é muito diferente disso. Eu passei por isso uma certa época da minha vida, né? Eu sou brasiliense, né? Cresci em Curitiba, na verdade, apesar de ser brasiliense. E durante uma época eu me mudei para o Rio Grande do Sul, e depois me mudei para Goiás, para o interior de Goiás. Queridos, e nessa mudança para Goiás, eu cheguei lá com o coração muito arrebentado, frustrado comigo mesmo. Tinha vivido algumas coisas, provado de algumas coisas que tinham me derrubado, assim, feito eu chegar com o rosto em pó, realmente. E eu me lembro que a minha postura, a minha vontade era de não servir mais na igreja, de não estar servindo. Falei assim, não, eu quero ir na igreja, mas eu quero estar ali quietinho, quero estar no banco, sentado, ouvir a palavra, o louvor. Na hora que o pastor começar a terminar o culto, eu vou embora. Eu não queria provar daquela comunhão. Por quê? Porque eu queria fugir. Eu estava frustrado comigo mesmo. Eu não queria abandonar a Deus, eu sabia que Deus estava no trono, sabia que Deus cuidava de mim, mas eu estava frustrado comigo. Eu estava falando assim, nossa, Jesus, o Senhor se enganou. E a fuga faz isso. Quando a gente pisa na bola, o que a gente precisa fazer, na verdade, é recomeçar. Mas a fuga, às vezes, nos parece uma alternativa mais simples. Ela é fácil, sem custo, porque basta fugir. Mas a diferença, queridos, entre fugir e recomeçar é que o recomeço baseia-se em pagar o preço e retomar com os mesmos princípios, com a mesma vontade e com os mesmos valores que haviam no começo. Presta atenção nisso. O recomeçar é diferente porque a gente precisa pagar o preço de retomar com os mesmos princípios, com a mesma vontade e com os mesmos valores. Jesus, naquela manhã em que nós lemos aqui, depois de toda essa noite de pescaria que o texto bíblico diz que Pedro não pegou nada, ele preparou um café da manhã na praia, naquele dia, para Pedro. Não para redimir Pedro dos seus pecados, não para assegurar a salvação de Pedro, mas para trazer recomeço ao ministério e ao chamado daquele discípulo, daquele apóstolo. Então a primeira coisa, queridos, é que recomeçar não é sinônimo de fugir. A segunda coisa é que recomeçar exige um senso de identidade para lidar com as frustrações. Presta atenção nesse ponto, ó. Recomeçar exige um senso de identidade, a gente ter senso da nossa identidade para a gente poder lidar com as frustrações. Presta atenção no cenário. Depois de 3 anos Pedro caminhando com Jesus, depois de 3 anos ele enfrentando o que enfrentou, vendo o que Jesus fez, participando dos milagres, do discipulado com Jesus, da palavra que Jesus trazia, de tudo aquilo que a gente tem estudado aqui no sábado, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, que a gente já viu que não foi só uma pregação, mas foi um discipulado constante que os discípulos tiveram, que as multidões tiveram. Depois de ver tudo isso, de caminhar tudo isso, Pedro se frustra e de repente ele se vê numa madrugada ali no barco, talvez sem esperança. Eu fico pensando ele aquela noite, eu fico pensando como que estava o coração de Pedro naquela noite, queridos, naquele barco. Como que ele passou. Talvez aqueles que conheciam a Pedro deviam notar que ele estava diferente, assim, o semblante já não era o mesmo, talvez a animação dele já não era a mesma, a iniciativa dele talvez já era mais tímida, porque ele estava frustrado com ele mesmo. Quem sabe por vezes ele se pegou com um pensamento longe, talvez com a vontade de chorar, o peito apertado, pensando assim, poxa, o que eu fiz? Quem sou eu nisso tudo? Onde estava aquela rocha, né? Porque Pedro, que é esse nome que Jesus dá para Simão, porque o nome dele é Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas, de João. Jesus que chama ele de Pedro, de Petros, de rocha. Talvez Pedro ficava se perguntando, onde é que está aquela rocha? Não está mais, não existe mais. Aquele senso de identidade, cadê aquele homem que Jesus chamou para ser pescador de homens? Queridos, e o risco das frustrações da nossa vida, seja conosco mesmo, ou com o próprio Cristo, ou com Deus, é que se nós não tivermos um senso de identidade,
de quem nós somos, nós podemos ter um sentimento, ou sermos tomados por um sentimento onde parece que o chão simplesmente foi arrebatado de debaixo dos nossos pés. Não ter um senso de identidade em Cristo pode fazer com que, quando nós venhamos a atravessar frustrações, nós não tenhamos força para recomeçar, nós não tenhamos vislumbre para recomeçar, mas a gente não só fuja daquilo que estava proposto inicialmente na caminhada com Deus, a gente não só fuja daquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente não somente fuja da igreja, fuja de perto da comunhão, por vergonha, pelo pecado, seja pelo que for, não só isso, mas a gente se frustra ao ponto de talvez perdermos a identidade, queridos, e isso é um risco muito grande. O risco dessas frustrações na nossa vida é que a gente perca o chão e a gente não se lembre mais quem nós somos em Cristo, o que Jesus fez por nós, o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós estivermos baseando a nossa confiança, como o apóstolo Pedro teve aqui por algum tempo, nele mesmo, na força dele, naquilo que ele já tinha experimentado, naquilo que ele já conhecia, por vezes nós podemos frustrar ao ponto de perdermos a nossa identidade. E esse é um grande risco, porque recomeçar exige um senso de identidade, senão a gente não consegue lidar com frustrações. Se você não tiver um senso de identidade em quem você é diante de Deus, quem você é no corpo de Cristo, na igreja, se você não tiver um senso de identidade do que Jesus fez por você, e você estiver apoiando sua confiança em coisas diferentes, seja na igreja, seja no ministério, seja em você mesmo, seja nos dons, seja nos talentos, seja na aptidão que Deus te deu, o dia que qualquer coisa dessa frustrar a sua caminhada, fizer você bater com a cara no chão, seja por um pecado, seja por uma frustração, por uma decepção com alguém, isso pode fazer com que você perca o senso de identidade e não recomece. E sempre que eu penso sobre esse termo identidade e passar por diferentes circunstâncias e frustrações, eu me lembro de duas pessoas nas Escrituras que tiveram experiências completamente opostas, justamente por isso, porque não souberam lidar com as frustrações por falta de um senso de identidade. Essas pessoas são José e Judas Iscariotes. Vamos ver assim, José, lá em Gênesis 39, diz assim, que o Senhor era com José, e que ele veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Por onde José passou, as coisas foram bem com José, ainda que ele estivesse passando por tempo de frustração, ainda que ele estivesse passando por circunstâncias difíceis, porque Deus estava com ele. E com isso, queridos, quando a gente observa a caminhada de José, a vida de José, nós vemos que há grandes mudanças na circunstância. Ora ele está bem porque ele está em casa com os pais, os irmãos, e ele é querido pelo pai, e daqui a pouco ele é vendido como escravo, ele está numa comitiva, o pai achando que ele morreu, os irmãos que colocaram ele ali, está tudo ruim, ele vivendo como escravo, mas é o mesmo José. E daqui a pouco ele entra na casa de um alto chefe da guarda do Egito, de Potifar, as coisas começam a dar certo para ele, daqui a pouco ele está bem de volta, e ele é o mesmo José. E acontece lá uma injustiça com José, José vai preso, e ele passa anos na prisão, ele fala sobre quem ele é, ele interpreta o sonho de um daqueles presos, e pede para que ele o lembre quando estiver lá junto com o rei, mas esquecem dele, ele está na prisão, mas ele é o mesmo José. Depois ele vem a ser o vice-governador do Egito, e ainda assim, ele é o mesmo José. Então nós vemos, queridos, que há de fato grandes mudanças nas circunstâncias. Porém, a história é sempre a mesma. Nós não temos um novo José a cada circunstância diferente. A história é a mesma, apenas a circunstância é variável, porque ele sabia quem ele era. Muito provavelmente, José começou com um pensamento em Deus, criou um hábito de obediência a Deus, e isso gerou um grande caráter que fez de José quem ele era. A formação do grande caráter é essa, queridos, que começa com um pensamento, vira-se um hábito, muito provavelmente de obediência a Deus aqui, que gerou um grande caráter. Em um sentido mais restrito, essa história representa a história de um jovem tentando se manter santo, firme em meio ao mundo corrompido. E nós vemos isso. Apesar das frustrações de José, a identidade dele estava muito clara para ele. Ele sabia que Deus estava com ele. E Judas, por outro lado, a gente vê ao contrário. Quando a gente vê a vida dele, talvez mais pelo final, começando pelo final, ao invés de começarmos pelo começo, nós vemos que quando Judas sai do cenáculo, o episódio é narrado em todos os evangelhos, o que isso não é tão comum assim. E a gente vê lá, né, que no meio da ceia, Judas sai
vai tratar com os que perseguiam Jesus. Em 5 minutos ele coloca o plano dele em ação. Por quê? Porque ele se frustrou com o próprio Jesus. Ele achava que Jesus era aquele que ia libertar o povo de Israel do domínio romano. Quando ele viu que o reino que Jesus falava era um reino espiritual, era um reino no coração, ele se frustrou com o que Jesus estava fazendo. Ele achou que talvez ele poderia fazer de uma forma melhor. E essa noite talvez foi a mais longa da vida de Judas, porque ele foi acompanhando o julgamento de Jesus, talvez ainda segurando aquelas moedas, aquela bolsa que era fruto da traição. E naquela noite, na verdade, eles estavam terminando com Jesus, estavam matando Jesus. E talvez naquela noite, queridos, eu fico pensando assim, que algumas memórias talvez começaram a surgir na mente de Judas. Alguns ensinamentos, talvez, alguns momentos alegres. Talvez ele possa ter lembrado do sorriso no rosto da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou. Talvez ele se lembrou daquele dia, daqueles 12 cestos de alimentos que sobraram no final daquela tarde no monte. Talvez ele se lembrou de Pedro andando sobre as águas e Jesus o ajudando. E de repente vem a notícia de que Jesus foi condenado à morte. E Judas se impressiona com essa decisão. E a gente vê um homem oprimido, angustiado pela morte de Jesus. Mas não pelo que ele fez de fato, mas pela consequência do fato. Ele percebe o tamanho do erro e ele tenta consertar, pega o dinheiro, vai até os fariseus, diz que pecou contra sangue inocente. Judas começa a tentar correr atrás do prejuízo, lança as moedas no templo onde havia combinado a traição, sai sem Jesus, sem dinheiro, sem esperança. E a narrativa bíblica mostra que Judas morreu antes do que o próprio Jesus. Judas tira a própria vida antes do que o próprio Jesus. Alguém que, quando ele se frustrou com aquilo que o Evangelho estava trazendo para ele, quando ele se frustrou diante do que ele achava que era o mais certo, ele resolveu agir com as próprias mãos. Ele perdeu o senso de identidade, de quem ele era em Cristo, quem ele era diante de Jesus, quem ele era no reino de Deus. Perdeu o senso de identidade. Como nós temos respondido às nossas frustrações? Como é que você tem respondido àquilo que você começou e talvez você se frustrou no meio do caminho? Como é que você tem respondido, talvez, aos momentos de tropeço da sua própria vida? Como que você tem lidado com as frustrações que você encontra, talvez com as respostas do próprio Deus, ou talvez quando você olha para você mesmo? Isso revela se nós estamos com a identidade firmada mesmo em Cristo Jesus. Muito provavelmente, queridos, Pedro, naquela noite, quando ele estava ali passando por aquela pesca, depois de tudo isso, ele talvez se considerou inadequado, inapropriado para o serviço do apostolado, depois de negar a Cristo. E possivelmente ele foi tomado por um sentimento como se Deus tivesse errado na escolha dele. Provavelmente ele pensou assim, naquela madrugada, assim, Deus errou, eu vou voltar a pescar aqui, eu não sou nada daquilo que eu tinha pensado. Mas a verdade é que Deus não erra. Lá em João 13, versículo 36, a gente vê que Jesus já tinha falado isso com Pedro, ele já tinha alertado, diz assim o texto. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Aí Jesus responde, para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Deus não erra. Deus não erra, amém, queridos? Então, as chaves para o recomeço. Em primeiro lugar, recomeçar não é sinônimo de fugir. Recomeçar não é sinônimo de não confrontar aquilo que a gente precisa de confronto, aquilo que a gente precisa de cura, aquilo que a gente precisa cicatrizar no nosso coração. Isso não é recomeço. Recomeçar também exige um senso de identidade para lidarmos com as frustrações. E em terceiro e último lugar, recomeçar é curar de fato e cicatrizar feridas. Recomeçar de verdade significa diretamente que nós devemos curar e cicatrizar feridas do nosso coração. Vamos nos concentrar aqui um pouquinho na narrativa principal desse texto de João. A gente vê que Jesus, quando ele chama Pedro para interrogá-lo nessas 3 perguntas, ele cria uma circunstância em alguns aspectos parecidos com o momento em que Pedro traiu Jesus. O versículo 9 do capítulo 21 de João diz assim, que ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Jesus tinha colocado assim como se fosse um braseiro com peixe. Ele tinha preparado um café da manhã ali, para conversar com Pedro. E é interessante porque Pedro de novo está perto de um braseiro. Quando a gente vê o momento em que Pedro trai Jesus, no capítulo 18 de João,
Diz assim que os servos e os guardas estavam ali e, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles aquentando-se também. Pedro estava acompanhando Jesus sendo terminado, e ele chega perto dos guardas, perto de um braseiro. E nesse momento, perguntaram para eles: és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo que não era. Então Jesus traz um braseiro de volta. A outra semelhança óbvia, queridos, são as 3 perguntas que Jesus, e nos remete de fato às 3 negações que Pedro faz. Eu não quero aqui entrar na discussão dos termos usados, né, porque a gente sabe que as perguntas de Jesus, no grego, para a palavra amor, Jesus usa ágape nas 2 primeiras perguntas, e a resposta de Pedro é filéu. Eu não vou me ater a isso, mas quando Pedro responde pela 3ª vez, e a palavra de Deus nos diz que ele se entristece, que há choro, há arrependimento, é porque está havendo cura, é porque está havendo cicatrização, é porque está havendo restituição por parte de Jesus naquilo aonde Pedro havia perdido a mão, naquilo aonde Pedro havia errado, aonde ele havia se decepcionado, aonde ele havia se frustrado consigo mesmo, visto que na verdade a força não é do braço dele, visto na verdade que tudo aquilo que ele imaginava dele mesmo não era nada daquilo, ele estava bem distante de onde ele queria, porque ele era um homem que ele falava que ele não ia só para a prisão com Jesus, mas ele ia até a morte. Jesus trata de trazer ele para um cenário bem parecido, para curar o coração dele, para restituir. A cura da ferida do coração de Pedro, seguido pela confirmação de Jesus acerca do que ele tinha pela frente, trouxe uma confiança ajustada para o coração daquele discípulo. Quando Pedro se vê questionado pela 3ª vez, e ali há constrangimento, há arrependimento, há choro, há restituição, e Jesus confirma: então apacenta, querido. Foi para isso que eu te fiz, foi para isso que eu te chamei, apacenta minhas ovelhas, faz aí o que eu coloquei nas tuas mãos para fazer, continua servindo, vem servir, vem fazer o que eu te chamei para fazer. Isso gera no coração de Pedro, agora sim, uma confiança bem ajustada. Agora sim ele coloca a confiança dele no Senhor, e a gente percebe isso pelas suas cartas mais tarde. A gente vê como Pedro muda, como ele, como um apóstolo agora experimentado, um apóstolo mais velho, um apóstolo que agora não coloca mais autoconfiança, né, em si mesmo, mas coloca a confiança em Deus, como ele fala diferente. No capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, os 3 primeiros versículos, ele escreve dizendo assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha que Pedro está falando. E depois ele ainda diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nem parece o mesmo discípulo, mas porque a gente vê agora aqui o fruto de alguém que recomeçou de fato, com as feridas curadas, as feridas cicatrizadas. Alguém que, na verdade, restituiu o ministério nas mãos do Cristo. E isso, queridos, me lembra de algumas coisas a respeito do nosso Deus lidando conosco. Me lembra também de Jonas, que ao ser vomitado na praia pelo grande peixe, no capítulo 3 do seu livro, inicia exatamente como inicia o primeiro capítulo, dizendo que veio a palavra do Senhor, mas agora diz assim: veio uma segunda vez a palavra do Senhor, veio uma segunda chance, veio um momento de recomeçar, veio um momento de tentar de novo, de fazer agora o que é certo, né? George Morrison tem uma frase que ele diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços, e quando nós caímos e nós erramos, o inimigo quer que acreditemos que o nosso ministério, o chamado para a nossa vida, acabou, que na verdade aquilo ali foi o fim. Mas não é isso que é caminhar com Deus, não é isso que trata-se os recomeços muitas vezes, não é isso que acontece na vida de Jonas, nem na vida de Pedro aqui. A segunda chance que nós temos, a oportunidade que Deus nos dá com alguns recomeços, é para que a gente agora de fato acerte aquilo que talvez nós erramos na primeira tentativa.
Aquilo que talvez nós caminhamos de uma forma errada, olhamos para o cenário de uma forma equivocada, mas agora de fato para cumprir a vontade de Deus. Por isso que recomeçar também não pode ser fugir, porque nós devemos acertar onde nós erramos da primeira vez. Jonas, quando ele foi cuspido na praia, a vontade de Deus não mudou. Deus não chegou para Jonas e falou assim: bom, vamos pensar melhor aqui então. Quem sabe vai para Tarsis, passa um dia lá. Não, Deus não negociou a vontade dele. A vontade dele era a mesma. Olha, a segunda chance é o recomeço para você acertar aonde você errou. Talvez, queridos, você esteja enterrando os dons que Deus te deu. Talvez você se envergonhe dos pecados que você comete, que você vem cometendo, que você cometeu. E talvez só você conhece isso aí, e você se envergonha de Deus disso. Mas Deus não desistiu de você. Amém? Deus não anulou o chamado dele para a sua vida. Deus não esqueceu da obra que Ele começou na sua vida. Deus não abandonou a obra pela metade, mas Ele há de completar isso. E é muito legal ver na Bíblia como tantos momentos fica evidente que os obreiros de Deus, eles são tão ou mais importantes do que a própria obra. Deus podia ter desistido de Pedro. Negou, não serve. Cadê? Aquela iniciativa foi por água abaixo, muito impetuoso. Deus podia, se Deus tivesse tão interessado só em Nínive e não tivesse interessado em Jonas, Deus tinha mandado outro profeta. Deixava Jonas morrer no mar, não precisava preparar o peixe. E preparava outro profeta para Nínive. Mas na verdade, Deus não é um Deus que abandona o soldado ferido para trás. Ele não precisava de Jonas, ele não precisava de Pedro, assim como ele não precisa de nós, mas nós precisamos desesperadamente dele. Jonas precisava desesperadamente dele, Pedro também precisava, e Deus nos mostra isso, que Ele não desiste de nós, e os seus obreiros são tão ou mais importantes do que a sua própria obra. E por fim, queridos, para a gente encerrar, eu queria dizer que só recomeça aquele que já começou uma vez. Todo recomeço na nossa caminhada com Deus, ele é pautado por um início, de fato. E hoje, cada um de nós, aqueles que estão aqui presentes, que fazem parte da equipe do louvor, você que está em casa, cada um de nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, de nos arrependermos daquilo que tem nos afastado de Jesus, daquilo que tem feito separação. Talvez a gente tenha carregado um tanto de coisa na nossa vida que não cabe na presença de Deus, que não faz sentido na presença de Deus, mas a gente tem a oportunidade hoje de se arrepender disso, de conhecer Jesus e de amá-lo mais. E quando Jesus vem atrás de Pedro para restaurar o seu chamado, a preocupação de Jesus não era saber assim, como é que você está animado ainda, você tem força, você está animado, você entendeu? Tal. A única preocupação de Jesus em relação a Pedro qual é? Qual é a única pergunta que ele faz? É saber se Pedro ama. É saber se de fato Pedro ama a Cristo. E nós temos a oportunidade de colocar o nosso coração diante dele, de amá-lo. Nós temos a oportunidade de revelar esse amor por Jesus, de buscar isso em oração, de falar: Deus, eu quero recomeçar em algumas áreas da minha vida. Eu não quero fugir disso. Eu não quero esquecer de quem eu sou no Senhor, eu não quero perder o senso de identidade, e eu quero ter as minhas feridas cicatrizadas, eu quero cura para a minha alma, para eu poder recomeçar em algumas áreas da minha vida. Talvez você precise fazer essa oração, e tudo que você precisa para isso é colocar o seu coração diante de Deus, se arrepender e amá-lo de fato, e amá-lo de verdade. A Bíblia nos fala, João 14, versículo 21 a 24, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Queridos, nós só teremos condições de seguir a Cristo se nós o amarmos de verdade. Assim como Pedro naquele dia colocou o coração dele e disse assim: eu te amo, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu estou arrependido. O Senhor sabe que o meu coração está moído, mas eu amo o Senhor. Eu percebi o tamanho da minha fraqueza, eu percebi o tamanho da minha carência, mas eu amo o Senhor, Jesus. Eu vi que eu não posso ser aquele mesmo Pedro que vai pescar, que volta para a prática antiga, que esquece de quem era no Senhor, mas eu amo o Senhor.
e eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. E eu queria convidar você a fazer essa oração agora. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que essa palavra possa ser vivida no teu coração, que o Espírito Santo aplique isso na minha e na sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelos recomeços. Obrigado, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de recomeçar, de quando nós falhamos, de quando nós esquecemos, quando nós tropeçamos, o Senhor nos dá uma oportunidade de nos chegarmos de novo ao Senhor, e isso vem do Senhor. É o Senhor que prepara o encontro para nós, é o Senhor que, assim como Pedro fez, prepara o café, prepara o momento de conversar. É assim como o Senhor fez com Jonas, que depois de toda a experiência que ele passou, veio a palavra de Deus novamente, repetindo a mesma coisa. Nós queremos estar sensíveis a isso, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos nos arrepender daquilo que estamos errando e queremos recomeçar em tantas e tantas áreas da nossa vida com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, e ajuda, Deus, a igreja que Te ouve essa noite aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão meditando nessa palavra. Ajuda, Deus, a que sonhos sejam desenterrados, ministérios, dons, chamados, Deus, gente que tem esquecido do para que foi feita nas Tuas mãos, porque talvez se frustrou com a igreja, se frustrou com o líder, consigo mesmo, e dá força para recomeçar, no nome e para a glória de Jesus. É isso que nós oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por essa palavra tão preciosa, Samuel. Que nós possamos, com base nisso, recomeçar. Só 2 avisinhos rápidos aqui para todo mundo. Como estamos todos cientes, temos esse novo decreto estadual, a Prefeitura também editou um decreto regulando um pouco as atividades. E a partir de agora, então, todas as nossas atividades, pelo menos até o dia 8 de março, vão permanecer online, e eu gostaria de convidar você a se fazer presente, tanto nos cultos como no Compartilha, toda sexta-feira às 8 horas pelo Zoom. Fique atento nas redes sociais. Nós tínhamos uma outra programação anunciada, que era o Outside, que seria um café da manhã no parque, no próximo dia 13. Por enquanto, essa programação também vai ser reavaliada, mas eu recomendo que você fique atento, que assim que a gente puder retornar às atividades com segurança presencialmente, nós vamos retomar. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, fique atento também no YouTube nas nossas transmissões e participe. Vem com a gente, vamos caminhar juntos nesse ano de 2021. Muito obrigado. Samuel, você... Amém. Gente, para a gente encerrar, gostaria de só fazermos uma última leitura bíblica. 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, despedindo da carta, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que assim seja no nosso meio, e que nós possamos nos encontrar aqui em breve, no nome de Jesus. Deus abençoe.